eu sou o Luís e faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Agora, arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vou explicar-te como cultivar na vertical, uma forma quase radical de teres frutas e legumes sempre à mão e ainda promoveres a biodiversidade em tua casa. Acompanha-me. Se não tens espaço na tua varanda ou a tua horta já ocupou toda, trepa paredes e constrói uma horta vertical. Além de fornecer legumes e condimentos para os teus cozinhados, a tua horta será um importante contributo para a biodiversidade, pois atrairá polinizadores, outros insetos benéficos e até aves. Hoje vou apresentar-te uma forma simples e barata de construir a tua própria horta de parede. Obviamente que já existem soluções no mercado para a instalação de paredes verdes, porém, além de dispendiosas, não têm o teu cunho pessoal nem a valorização de materiais em fim de vida. Por isso, hoje vamos reutilizar. Para a minha horta de parede, vou reutilizar garrafões de plástico, mas poderás substituí-los por garrafas, por tubos de PVC, baldes ou outros recipientes que tenhas em casa e que te pareçam ser adaptáveis à ideia que te vou sugerir. Além dos recipientes, necessitarás dos seguintes materiais: cordão, arame, uma tesoura, x-ato, alicate, uma chave de fendas ou de estrela, caneta tinta permanente e uma régua, além da indispensável criatividade. Escolho garrafões e não garrafas, pois estes têm um maior volume e profundidade de solo, permitindo cultivar uma maior variedade de hortícolas, além de uma melhor sustentação quer ao nível da água, quer dos nutrientes. Deves ter muita atenção na escolha da parede para a tua horta, pois a sua orientação pode fazer toda a diferença, quer na produção, quer no consumo de água. As melhores orientações são a este, oeste ou sudoeste, pois garantem um bom número de horas de sol sem o extremo das paredes viradas a sul. Mas atenção, sobretudo se vives perto do mar, os ventos de oeste podem ser um problema. Nesse caso, o melhor é criares a tua horta noutra parede. Convém saber que se usares garrafões como os que eu estou a utilizar, quando a terra estiver molhada, estes pesarão cerca de 5 kg cada um. Mas poderás optar por recipientes menores, que serão suficientes para cultivar ervas aromáticas e umas alfaces, por exemplo. Se optares por recipientes menores, como por exemplo esta garrafa, deverás escolher plantas com raízes mais curtas, como é o caso do tomate cereja, os pimentos ou os alhos. Ou então por plantas aromáticas como o tomilho, o manjericão e a salsa. Vamos fazer a montagem dos garrafões de forma a termos desperdício zero, quer ao nível da água, quer ao nível dos nutrientes. Parece algo complexo, mas na verdade até é bastante simples, apenas nos vamos valer da gravidade. Assim, encaixaremos os garrafões uns nos outros, invertidos, tipo silo, e assim a água e os nutrientes que ela arrasta serão levados para o garrafão seguinte. Por último, no fim da coluna, teremos um garrafão sem solo, que servirá de reservatório para a água. Fica atento, pois quando este estiver cheio, deves usar a sua água para a rega, pois, além da água, não te esqueças que terá muitos nutrientes. Se tiveres um ripado ou uma palete, não necessitarás de furar a tua parede ou o teu teto. Bastará amarrar a tua horta a esta estrutura, que ainda servirá de guia para as tuas plantas trepadeiras, como por exemplo os feijoeiros. A tua horta de parede não sujará mais do que outros vasos que possas ter na tua varanda, até porque cada recipiente drenará para o seguinte e o último para o reservatório da água drenada. Já me esquecia que, com o teu bom gosto, certamente a tua horta de parede será um bom upgrade para a arquitetura da tua casa. Agora sim, vou explicar-te como fazer a montagem da tua horta vertical, que neste caso será em forma de coluna. Em primeiro lugar, deves decidir se vais fixar a tua horta ao teto ou à parede. Se a fores fixar ao teto, deves fazer os 2 furos para assegurar na parte superior do garrafão. Porém, se a fores fixar à parede ou a uma estrutura como esta, deverás fazer os furos da parte de trás, como eu vou fazer para a minha horta. Depois deves fazer vários furos no teu garrafão para assegurar a drenagem para o recipiente seguinte. Neste caso, como estes garrafões têm um formato diferente, eu também irei fazer 2 furos ou 3 neste local. E já vais perceber porquê. Depois de feitos os furos da parte de trás do garrafão para fixar a parede e os furos na tampa e nesta parte da asa para assegurar a sua drenagem, vamos da parte da frente do garrafão, na parte mais larga que eu escolhi, vamos ter que abrir uma janela para depois introduzirmos a terra e fazermos a nossa sementeira ou plantação. Recortada a janela de cultivo, o primeiro garrafão da horta de parede está concluído. Agora vamos preparar os seguintes. O segundo garrafão e seguintes devem ficar suspensos seguros pelo primeiro garrafão de cultivo.
Para isso, vamos utilizar a sua tampa para o fixar. Por isso, devemos copiar o diâmetro do gargalo para o fundo do segundo garrafão. Para abrires um buraco com o diâmetro do gargalo, podes recortá-lo com um x-ato ou então utilizar uma broca com o mesmo diâmetro. Neste caso, como eu tinha dito, também perfuramos a parte da asa para ajudar na drenagem, porque como o gargalo vai entrar um pouco mais abaixo, a asa que está mais ou menos à mesma altura também deverá entrar. Daí ter feito outro buraco aqui, que vamos ladear com um furo para podermos amarrar um arame e ajudar na fixação. Tal como no primeiro recipiente, temos que abrir a janela de cultivo. Cá está. E temos de fazer as perfurações para a drenagem. Na tampa já fiz e aqui na zona da asa, porque como irás perceber, a asa também vai entrar no recipiente seguinte. Preparados os nossos primeiros garrafões, vamos então encaixar o primeiro no segundo, invertido, de forma invertida, como falámos. Portanto, temos aqui o segundo, que tem a janela de cultivo e tem as duas ranhuras para encaixar o primeiro da coluna. Portanto, encaixamos-lo assim, sem a tampa, encaixamos, fazemos um pouco de força ali, já encaixou, e agora a própria tampa é que será colocada por dentro para ajudar a fixar a coluna uma à outra. Entretanto, como vos falei, também vou colocar um araminho, dado que a asa entra dentro do garrafão. Todos os passos de preparação do segundo recipiente devem ser repetidos de acordo com o número de elementos que queremos colocar entre o primeiro elemento e o último, que será o reservatório da água. Agora vamos preparar o recipiente para armazenar a água drenada. E este, ao contrário dos outros, não deverá ter janela de cultivo nem perfurações para a drenagem. Apenas as perfurações superiores para encaixarmos o último garrafão da nossa coluna de cultivo. Este é o aspecto final de apenas um elemento da tua horta de parede, que deves repetir de acordo com o número de colunas que lhe queres juntar. Se utilizares este tipo de garrafão com gargalo central, poderás também utilizar apenas um cordel para o segurar, bastando fazeres um furo que servirá de drenagem, que passas para a parte de dentro do garrafão, que, tal como nestes, terá um buraco para encaixar o gargalo do garrafão anterior e lá por dentro dás um nó que ajuda a sustentar toda a estrutura ao teto ou então à parede da tua casa. Depois de pronta a tua horta de parede, é só encher as suas janelas de cultivo com terra e cultivar os teus hortícolas preferidos. E não te esqueças, se quiser saber mais sobre sementeiras e plantações, vê os nossos primeiros episódios do Biodiversidade em Casa. Por hoje é tudo. Fotografa a tua horta de parede e a biodiversidade em tua casa e partilha com #Biodiversidade em Casa. E já sabes, traz a natureza até ti e promove a biodiversidade em tua casa.